E se eu te dissesse que uma jovem órfã, escondendo sua verdadeira identidade, foi escolhida para mudar o destino de um povo inteiro, você acreditaria ou acharia loucura? Em um império vasto e poderoso, governado pelo temido rei Assuero, decisões eram tomadas em segundos, e vidas eram destruídas na mesma velocidade. Nesse cenário de luxo e perigo, vivia Esther, uma jovem judia criada por seu primo Mordecai. Ela não era da realeza, não tinha influência, e carregava um segredo que poderia custar sua vida. Sua origem. Tudo começou quando a rainha foi deposta. E o rei ordenou que as jovens mais belas do reino fossem levadas ao palácio. Entre elas estava Esther. Mas havia algo diferente nela. Não era apenas sua beleza, mas uma presença silenciosa, como se estivesse sendo guiada por algo maior. Mordecai lhe deu uma única instrução: não revele quem você é. Esther foi levada ao palácio cercada de luxo, perfumes e rivalidade. Cada olhar escondia ambição, cada sorriso, uma ameaça. Ainda assim, ela encontrou favor aos olhos de todos, inclusive do rei. Mas o que parecia sorte era, na verdade, o início de algo muito maior. Sem perceber, Esther estava sendo posicionada exatamente onde precisava estar. Não por acaso, não por coincidência, mas por um propósito que ainda estava prestes a ser revelado. Agora me conta. Você acha que foi destino ou estratégia? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você acredita. Esther agora era rainha, cercada por riquezas, respeito e poder. Sua vida parecia finalmente segura. Mas enquanto ela ocupava o trono, uma ameaça silenciosa crescia nas sombras do palácio. Mordecai, seu primo, continuava fiel às suas convicções. E isso despertou a ira de um homem perigoso. Amã, o conselheiro mais influente do rei. Orgulhoso e sedento por poder, Amã não suportava o fato de Mordecai não se curvar diante dele. Movido pelo ódio, ele decidiu que não bastava punir um homem. Ele queria eliminar todo o povo de Mordecai. Amã manipulou o rei Assuero com palavras calculadas e conseguiu algo impensável. Um decreto oficial ordenando a destruição de todos os judeus do império. Homens, mulheres e crianças, todos marcados para morrer. A notícia se espalhou como fogo. Desespero, medo e luto tomaram conta do povo. Mordecai rasgou suas vestes e clamou por socorro. Foi então que uma mensagem chegou até Esther. Não pense que, por estar no Palácio Bouk, escapará. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther ficou paralisada. Se ela se apresentasse ao rei sem ser chamada, poderia ser morta. Era a lei, mesmo sendo rainha. Mas se permanecesse em silêncio, seu povo seria destruído. Entre o medo e a missão, Esther agora enfrentava a maior decisão da sua vida. E pela primeira vez, o peso do seu segredo se tornava impossível de ignorar. O silêncio já não era mais uma opção. Diante da ameaça que pairava sobre seu povo, Esther entendeu que sua posição não era um acaso, era um chamado. Mesmo com medo, ela tomou uma decisão que poderia custar sua própria vida. Se eu perecer, pereci. Antes de agir, Esther pediu algo incomum, que todo o seu povo jejuasse por 3 dias e 3 noites. Nenhuma comida, nenhuma água. Era um momento de entrega total, de buscar força além do humano. Enquanto isso, ela também jejuou. O tempo parecia não passar. Cada hora aumentava a tensão. Mas ao final dos 3 dias, Esther fez o impensável, vestiu suas roupas reais e foi até o pátio interno do palácio, sem ser chamada. A lei era clara. Quem entrasse sem permissão poderia ser morto, menos a menos que o rei estendesse seu cetro. O coração dela disparava. Seus passos ecoavam como trovões no silêncio do palácio. Então, o rei olhou. Por um instante que pareceu eterno, tudo ficou suspenso. Até que ele estendeu o cetro. Esther foi aceita. Mas, em vez de revelar tudo naquele momento, ela surpreendeu a todos. Com sabedoria e estratégia, convidou o rei e Amã para um banquete. E depois, para um segundo, ela estava preparando
o momento certo, porque coragem sem estratégia pode falhar. Mas coragem guiada por propósito transforma destinos. Agora eu quero saber: você teria essa coragem? Iria agir mesmo com risco de perder tudo? Comenta aqui. Sua resposta pode inspirar outras pessoas. O momento havia chegado. No segundo banquete, o rei Assuero, curioso e já encantado pela postura de Esther, decidiu ir direto ao ponto. O que você deseja, rainha? Até metade do meu reino te darei. Era agora ou nunca. Com firmeza, mas com sabedoria, Esther revelou a verdade que carregava em silêncio. Ela era judia. E mais, seu povo estava condenado à morte por um decreto, assinado pelo próprio rei. Manipulado por Amã, o ambiente congelou. A expressão do rei mudou instantaneamente. A ira tomou conta ao perceber que havia sido enganado. Amã, o homem mais poderoso depois do rei, agora tremia diante da consequência de sua própria maldade. Desesperado, ele tentou implorar por sua vida, menos justamente à mulher que ele havia condenado, sem saber quem ela era. Mas já era tarde. O rei ordenou sua execução, e o mesmo instrumento que Amã havia preparado para destruir Mordecai se tornou o seu fim. E quanto ao decreto, mesmo sendo irrevogável, uma nova ordem foi emitida. Os judeus agora tinham permissão para se defender. O que era a sentença de morte se transformou em vitória. O medo deu lugar à celebração. O luto virou festa. Esther, a jovem órfã que escondia sua identidade, agora era lembrada como a mulher que salvou uma nação inteira. Uma história que não é apenas sobre coragem, mas sobre propósito, tempo e posicionamento. Porque às vezes, você está exatamente onde precisa estar menos, mesmo sem entender o porquê. E quando o momento chega, tudo muda.